Aqui no estúdio eu converso com o especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela. Muito boa tarde, professor, pela sua presença aqui, obrigada. A gente sabe que você é pesquisador no mesmo laboratório escocês que faz a investigação do acidente do Costa Concórdia. Já existe uma ideia do que causou esse acidente? Qual foi a causa principal? Sim, a investigação ainda prossegue, mas já tem resultados preliminares. E a causa que seria a causa raiz que mais influenciou, se não acontecesse isso, o evento não teria chegado onde chegou, foi a questão da saída da rota original. O navio tinha uma rota, era uma rota turística que permitia fazer uma aproximação à Ilha de Gilho. Porém, essa aproximação foi totalmente equivocada. O navio passou dos limites permitidos na carta náutica e passou a navegar em local onde eles não tinham nem carta náutica para navegar naquele momento. E o navio partiu numa aproximação como essa, ele deve seguir perpendicularmente ao litoral e antes da primeira ponto de aproximação do litoral, ele deve fazer o retorno. Ele avançou desse ponto, invadiu a linha que era autorizada para o tipo de embarcação que ele tinha e em uma velocidade acima do aceitável e como numa manobra, ao ver que podia haver algum problema, ele desviou a proa, mas teve um problema no costado, não conseguiu evitar o choque e abriu fez uma abertura, um dano extremamente grave. Qual o tamanho do buraco que se abriu ali? Em torno de 53 metros de comprimento, maior do que uma piscina olímpica, e uma largura máxima de 7 metros. Isso daí começou a entrar água na mesma hora? Sim, o efeito imediato de um dano como esse é o enchimento do compartimento atingido. E dois compartimentos fundamentais, onde ficavam todos os equipamentos de geração elétrica, foram imediatamente inundados. Isso provocou blackout no navio? Provocou blackout imediato e dois outros compartimentos também muito importantes foram invadidos pela água, envolvendo também a propulsão e o leme. Então eles perderam toda a alimentação elétrica principal, perderam leme, perderam propulsão e ficaram à deriva. Sobrou apenas o conjunto de baterias da iluminação de emergência mínima para o navio e alguns instrumentos no local de controle do navio. E no primeiro momento, o navio à deriva começou a se dirigir para alto mar, é isso? Sim. Como ele estava numa velocidade acima da esperada para aquele tipo de manobra, 16 nós, ele com o choque reduziu para 8 nós, mas as circunstâncias ambientais levaram ele para o alto mar, né? Vento a gente tem e até corrente. Imagens que o senhor trouxe aqui, estão aqui no telão essas imagens do navio adernando. Já no primeiro momento é uma simulação que mostra um navio adernando. Ele já começou a adernar? Na realidade, essa imagem específica que está aí é uma simulação de um outro navio, porque a simulação do Costa Concórdia ainda não está disponibilizada, mas feito no mesmo laboratório que estava conduzindo a investigação do Costa Concórdia, mostrando como um navio é alagado, mas não é exatamente o navio Costa Concórdia, mas é muito similar. Agora, com relação a essa situação de encher de água, eles perderam esses sistemas e o navio foi para o alto mar e aconteceu uma situação de conjugação de fatores naturais que salvou a vida da maioria dessas pessoas, né? Na realidade, o navio, quando chegou em alto mar, ele já estava com uma certa inclinação. E as pessoas já estavam nervosas, em pânico. E a informação que se tinha é que era apenas um blackout. Mas um vento atingiu exatamente o costado desse navio, que é imenso, parece um prédio, e retornou a posição do navio para normal, causando a sensação de que o navio estava normalizado. Mas o navio continuou sendo empurrado. Ou seja, bateu um vento e mudou. Acertou o navio. Mas logo em seguida, como ele continuou sendo inundado, ele passou a inclinar para o outro lado. E aí foi empurrado até a costa. E até que ele chegou no ponto final dele, que foi tocar a rocha, e ali permaneceu até chegar onde ele está hoje. E ele ficou lá desde o acidente, faz um ano. Existe a intenção de retirar
esse navio de lá. Por que até agora não foi feito isso? A premissa principal para esse resgate é deixar aquele local exatamente nas condições ambientais que ele tinha antes do acidente. Imagine que a quantidade de equipamentos que devem estar espalhados pelo fundo, fora perigo de vazamento de óleo. Então, isso tudo tem que ser normalizado. O que vai ser feito, eles vão instalar flutuadores na parte que está submersa e vão escorar entre a rocha e o casco. Que a gente está vendo nas imagens ali, exatamente, a rocha. Essa é exatamente a imagem do navio hoje, são imagens feitas hoje pela manhã. Sim, a parte que está submersa vai receber uma espécie de flutuador que é solidarizado com o casco. O lado oposto também. E macacos hidráulicos vão puxar o navio, acertar e ele vai flutuar novamente, ser rebocado e retirado. E todo um trabalho de restauração, porque ali tem uma área de preservação de alguns elementos, algumas espécies que são raras, até e só existem nessa região da Europa. Agora, momento de retirada das pessoas do navio, foi feito corretamente? As pessoas foram avisadas em tempo? 32 pessoas morreram. Pelas análises que foram feitas até agora, a gente tem até uma arte que o senhor trouxe mostrando, né, como que deve ser feita uma evacuação de navio. Pelo que se tem notícia, foi feito tudo como deveria ter sido feito mesmo? O navio, tecnicamente, pelos resultados preliminares de investigação, tinha todas as condições de fazer uma evacuação, um abandono perfeito. Tinha embarcações de salvamento, todos os equipamentos necessários. O que houve foi uma grave falha por parte daqueles que estavam à frente daquela crise, no gerenciamento daquela crise, em tomar a decisão certa na hora certa. Em 10 minutos do acidente, o capitão já tinha todas as informações necessárias para considerar que precisava haver o abandono. Mas ele só fez isso com 1 hora e 13 minutos. E isso, obviamente, já teve o problema da inclinação, que inviabilizou o uso da metade das embarcações de salvamento. Agora, cruzeiros são cada vez mais comuns também aqui no Brasil. Qual seria, pelo que a gente vê nas imagens, a maneira correta de fazer um abandono de navio? Hoje o que se faz são pesquisas como essas que estão aí na nossa tela, que mostram, inclui o comportamento humano, né? Como pessoas se comportam em grupo, individuais, até incluindo através de um encapsulamento de funções matemáticas em cada um desses bonequinhos, todo o comportamento dessas pessoas em grupo. E isso serve para identificar pontos de congestionamento e também nós conseguimos fazer tantas experiências que a gente pode fornecer uma tabela onde diga tipo de acidente, eu estou com esse acidente, o capitão pode olhar ali qual é o acidente que eu estou e ver quanto tempo ele tem para iniciar a operação. Isso ainda não existe, está sendo pesquisado, inclusive eu trabalho com essa pesquisa, mas é o que a gente espera ter. Só para concluir rapidamente, existe alguma melhoria que foi feita por causa do acidente agora nas navegações? Eu acredito que nós vamos ter muitas mudanças. Esses compartimentos que foram alagados, eles deveriam ser segregados e eles não deveriam estar juntos. E muitas mudanças, inclusive o briefing de segurança tem que ser feito antes da navegação ser iniciada. Isso já está, inclusive, sendo feito. Muito obrigada, Gerardo Portela, pela sua participação. Obrigada pelos esclarecimentos também. Bom domingo. Obrigado.